Olá, querido, muito bem-vindo de volta. Nós estamos na nossa quarta aula da matéria Deus Pai. Nós vamos continuar aqui ainda com os nomes redentivos de Deus. Nós estamos trabalhando aqui, falamos agora, na última aula falamos sobre o nome Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Continuando esse quebra-cabeças de formar quem Deus é, nós vamos falar do próximo nome redentivo, Jeová Raá. Jeová Raá. O que quer dizer Jeová Raá? O Senhor é o meu pastor. Jeová Raá quer dizer o Senhor é o meu pastor. Salmos 23:1, por exemplo, vai dizer: Jesus tornou-se nosso pastor. Não é isso? Salmos 23 vai falar, o bom pastor, né, que é aquele que leva-nos a lugares verdejantes, a pastos verdejantes, ele se torna o nosso pastor. Na verdade, ele é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas, não é isso? No Novo Testamento a gente vê isso. Então, Jeová Raá nada mais é do que aquele que guarda. Interessante do pastor é que ele vai à frente das ovelhas e as ovelhas, ao ouvirem a sua voz, seguem ele. Muito diferente do que nós vemos hoje, por exemplo, quando nós vemos alguns pastores que deixam de ser pastor para ser rei do gado. Qual a diferença crucial de um pastor para um boiadeiro, por exemplo? O boiadeiro, ele vai atrás, ele vai tocando o gado. Você está entendendo? Ele vai tocando o gado. O pastor não. O pastor, ele vai à frente, as ovelhas que conhecem vão seguindo o seu caminhar, vão seguindo as suas palavras, vão seguindo a sua voz. Você está entendendo? Jeová é o nosso Raá, ele é o nosso pastor. Ele nos guia e a sua voz é tudo que nós devemos ouvir para sermos guiados. Para de querer um boiadeiro, um rei do gado e começa a buscar de verdade o Jeová Raá, aquele que fala e você segue, tá bom? Nós precisamos desse Raá. Jeová também, Jirê. Jeová Jirê. Jeová Jirê quer dizer o Senhor proverá uma oferta para si, o Senhor proverá uma oferta para si. Esse Jesus proverá, esse Deus proverá, o Senhor proverá, na verdade é apresentado ali para a gente, principalmente em Gênesis 22, no próprio Abraão, quando Deus chama Abraão a sacrificar o seu filho Isaque. A palavra diz que Abraão vai até o lugar onde vai sacrificar Isaque, começa a subir o monte, pede para os seus servos ficarem lá embaixo, e Abraão diz: fiquem aqui embaixo, porque eu vou subir com o menino e depois eu desço com ele. Logo descemos juntos. Então, olha que interessante. Abraão sabia que ia sacrificar Isaque. Como é que ele está dizendo que a gente vai descer? Daqui a pouco a gente desce. Então ele cria que Deus era poderoso para trazer Isaque de volta ou para não completar aquilo ali que ele tinha pedido. A verdade é que o Novo Testamento ainda vai dizer que Abraão, conhecido como pai da fé, ele cria que Deus era poderoso para trazer Isaque dos mortos. Só que olha que interessante, lembra do sacrifício, como é que era? Não era só matar o animal. Você matava o animal, você esquartejava o animal e depois você queimava o animal inteiro. É isso mesmo. Quer dizer que Abraão não só iria matar Isaque, mas iria matar, esquartejar e queimar Isaque. E ainda assim, ele tinha fé que Deus podia trazer Isaque das cinzas. É por isso que Abraão é o pai da fé. Jeová Jirê é o lamento de Abraão, mas a crença de Abraão que Deus vai fazer alguma coisa. Quando a palavra fala Jeová Jirê, quer dizer, Jeová proverá para si o cordeiro. Ele vai prover, meu filho. É porque Isaque pergunta, Isaque sendo moço, já há 15, 16 anos, ele pergunta para Abraão: pai, nós temos aqui o cordeiro, nós temos aqui a lenha, o cutelo e o fogo. Onde está o cordeiro? Isaque entendia ali que alguma coisa estava faltando. Conhecendo seu pai e fazendo sempre sacrifício, ele fala: pai, está faltando o cordeiro. Como quem diz assim: sou eu, pai? Eu tenho... Gente, a Bíblia não diz isso, mas eu tenho uma exclamação no meu espírito muito grande, que Isaque entendeu o que estava acontecendo. Isaque sendo tão moço, 16 anos, e Abraão sendo tão velho, 100 anos,
né? Mais de 100 anos, na verdade. Ele podia fazer o quê? Ele podia, ó, correr. Ele podia ir embora. Ele podia perna para que te quero, né? Porque ele era novo. Abraão não conseguiria pegar ele se não quisesse. Mas Isaac se submete à crença de Abraão e diz: vamos lá. Então Abraão responde: calma, filho. Deus proverá para si o cordeiro. É a primeira exclamação desse nome. Jeová Jirê. Quer dizer, Deus vai prover para si. E de fato, quando chega lá e ele vai matar o seu filho Isaac, um anjo, né, fala: não faça mal ao menino Abraão, segura Abraão. E Deus, ele mostra que tem um animal, um cordeiro, ali emaranhado nos chifres, e Abraão sacrifica o cordeiro para Deus. Mas nós sabemos que isso só é uma menção, uma memória, um tipo daquilo que haveria de acontecer de verdade, quando Deus de fato proveu o cordeiro que restaurou a humanidade, que lavou através do seu sangue o pecado da humanidade. Deus proveu para si o cordeiro e o seu nome é Jesus Cristo. Jeová Jirê, ele é provedor. Quer dizer, não tem nada. Uma forte exclamação é quando o Salmo também 23 diz: o Senhor não faltará, não tem falta de nada, né? Deus tem tudo. Deus não falta, ele não tem falta de nada, ele é prover, ele é o prover, ele proverá sempre, tá bom? A próxima exclamação, o próximo nome redentivo que nós vamos estudar é Jeová Nissi. Jeová Nissi. O que quer dizer Nissi? O Senhor é a nossa bandeira, ou ele é vencedor, ou ele é capitão. O Senhor é o nosso estandarte. Presta atenção, querido. Jeová Nissi se apresenta ali em momentos como em Êxodo 17:15, quando existe uma guerra, Israel está entrando em guerra, e ela precisa de um reforço, porque Israel não tem quantidade de homens suficiente para aquela guerra. Jeová se apresenta exatamente como Nissi, quer dizer, eu sou a sua bandeira, o seu capitão, o seu vencedor, eu sou o seu estandarte. O que quer dizer isso? Se você já viu alguma representação de guerra, por exemplo, medieval, um Game of Thrones da vida ou qualquer coisa parecida, você sabe que toda guerra começa com um momento de conciliação, de possível conciliação. Então, eles se encontram num vale, está lá o exército de um lado, está lá o exército do outro lado, e nesse vale eles enviam um capitão do exército, ou então aquele guerreiro mais valioso desse exército, e eles vão até a frente. Você vê isso muito claro também no filme Troia, né? Quando o Aquiles, ele vai até a frente para encontrar, né, o seu inimigo ali, para poder tentar tratar uma paz, e na verdade ele não quer, ele quer a morte daquele rapaz, por causa de Helena, né? Então, o que é isso? Então vai esse vencedor, esse capitão, até o meio do arraial, do vale, e vai do outro inimigo também. E eles levam consigo uma bandeira. Nessa bandeira está escrito todos os nomes dos exércitos que eles fazem parte. Como se fosse uma colisão, né, de exército, como se fosse uma união de exército. Então está lá, eu sou do reino sul, do reino norte, do reino oeste. Ah, eu sou do reino, tá entendendo? E com isso, naqueles momentos ali, o exército inimigo vê a bandeira e pensa: ó, dá para enfrentar, dá para gente, ou não tem como. Ele está reunido com um exército tal, não tem como a gente enfrentar, não tem como a gente enfrentar esse exército. Então bate em retirada. Esse é o momento onde o inimigo olha para quem você pertence e bate em retirada. Jeová Nissi quer dizer: eu sou a sua bandeira. Antes de você entrar em guerra, eu vou à sua frente, mostrando a quem você pertence. E o seu inimigo, vendo quem eu sou, vendo a quem você pertence, o exército ao qual você faz parte, ele vai, ó, correr de você. Por 7 caminhos, ele fugirá. Não é isso? É isso. Jeová Nissi. Jeová também é sequenui, seduqueno. É a mesma coisa, tá, gente?
se você quiser saber. Jeová Tsidkenu. O Senhor é a nossa justiça. Ele é a justiça nossa. Por exemplo, para Jeremias, ele se apresenta várias vezes como Tsidkenu. Jeremias é um dos livros mais políticos que nós temos na Bíblia. E Jeremias, vamos falar, ele é o profeta chorão, né? Ele faz as lamentações, ele não está errado, né? Aquele povo, meu Deus do céu, aquele povo complicado. E ele está ali lamentando por aquele povo exatamente porque não tem justiça. Não há conceito nenhum de justiça naquela sociedade. Não há conceito nenhum de justiça naquele ambiente. Então, por isso Jeremias se levanta para se lamentar por Deus. E Deus, ele se responde. Jeremias, eu sou Tsidkenu, eu sou a justiça nossa. Eu sou a justiça de verdadeira, porque a minha justiça não falha. Quer dizer, ainda que tudo esteja em caos, ainda que tudo seja injusto, ainda que tudo pareça estar num lugar de injustiça, eu continuo sendo justiça e a minha justiça não falhará. Eu sou Tsidkenu. E o último nome que nós recebemos de maneira redentiva, o último nome redentivo de Deus, que expressa aquilo que Deus é, que fecha esse quebra-cabeça, mostrando o caráter de Deus, é Jeová Rafá. Jeová Rafá. Eu sou o médico dos médicos. Ou como eu gosto, melhor tradução, eu sou aquele que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Deus que te sara. Eu sou a cura. Jeová Rafá, por exemplo, aparece ali em Êxodo 15, quando Israel padece por uma alastração de serpentes. Eles chamam até serpentes afogueadas, quer dizer, elas, quando mordem, as pessoas ficam com febre, se sentem ali, né, quase uma terrível infecção que dá febre e tal, e elas morrem. Esse povo de Israel, no meio do deserto, começa a ser picado por essas serpentes e começa a morrer. Então o povo clama a Moisés, Moisés fala com Deus, Deus ele fala, dá uma direção a Moisés, monta um poste, e coloca nesse poste uma serpente de bronze, coloca ele cravado num lugar, todo aquele que olhar para a serpente de bronze no poste, será curado do seu mal. Todo aquele que orar. Sabe o que eu acho maravilhoso? Isso aqui é Velho Testamento. É uma aliança limitada. Totalmente limitada. E por ser uma aliança limitada, meu Deus do céu, presta atenção. Por ser uma aliança limitada, você precisa entender que isso ainda é mais forte. Porque se no Novo Testamento que nós temos não uma serpente no poste, mas temos o verdadeiro Cristo na cruz, podemos olhar para Ele, todos seremos curados. Ao olhar para Jesus, podemos buscar a nossa cura. Se todos no Velho Testamento que olhassem para aquele poste seriam curados, por que a gente acredita que todos que olham para a cruz não podem ser curados? Sim, todos. A cura é para quem quer, para quem busca, para quem crê e para quem não tira o pé, para quem vai à luta, para quem briga com a sua própria carnalidade e continua confessando a palavra, ainda que não sinta o sintoma indo embora, continua confessando, eu sou curado, e você vai manifestar, e vai ver a sua cura, querido. Deus não vai voltar atrás na palavra que Ele deu, Ele é Jeová Rafá, Ele é aquele que te sara, Ele é a nossa cura, como Isaías 53 diz, Ele levou totalmente, Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, Ele é a nossa cura, tá ok? Esse último nome, ele retrata exatamente essa condição de Deus. Quem Deus é de verdade? Deus é Jeová Rafá, Deus é Jeová Jireh, Deus é Tsidkenu, Deus é Nissi, Deus é Ra, Deus é Shalom, Deus é Shammah, Deus é aquilo que Ele disse que Ele é. E todos os seus nomes montam esse quebra-cabeça de maneira muito excelente. Quer dizer que tudo que é contrário a isso é o que Ele não é. Então, se há uma loucura aí de falar, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é aquilo outro, Deus é aquilo outro, pronto. Está aqui estabelecido o prisma de Deus. Tudo que Ele é e tudo que Ele não é.
Ele é a nossa redenção, como no capítulo de Isaías diz. Ele é aquele que redime o homem. Todos os seus nomes demonstram seu caráter. Não há algo que Deus não seja além daquilo que Ele disse que Ele é. Então, Ele não é enfermidade, Ele não é morte, Ele não é trevas, Ele não é mal, Ele não é ira. Jeová é amor. E isso aqui muda a nossa perspectiva da relação que nós temos com Deus. Porque se montamos o quebra-cabeça e vimos quem Ele é, através não só agora dos seus nomes, mas também dos seus atributos, nós podemos perceber que talvez nós não fomos tão justos assim com Deus. Quando nós vemos principalmente Gênesis, lá no ponto 7 da sua apostila, 7.1, Antigo Testamento, Deus Pai, quando nós olhamos para Gênesis, nós vemos ali o Deus de Israel, nós vemos ali o Pai, né, dos indivíduos israelitas, mas essa palavra paterna parece que foi tirada da nossa Bíblia. Por quê? Porque ninguém acredita que Deus, principalmente do Velho Testamento, é um Deus amoroso, é um Deus paterno. Quando nós vemos a figura do Deus do Velho Testamento, muitas vezes vemos Ele como ira, como um carrasco, como alguém que não quer mais a sua criação, que quer destruir qualquer um com um raio na mão, pronto para fulminar quem desagradar a Ele. E essa figura não é de Deus. Na verdade, essa figura com um raio na mão, sentado no trono, todo de branco, barba branca, é na verdade Zeus dos deuses. Zeus, o deus grego, que tem um raio na mão para fulminar sua criação, porque não tem nenhum amor por ela, porque não é empático. Mas Deus não é esse Deus. Deus é pessoal, amoroso, paternal. Deus é maravilhoso e Deus é amor. Essa figura do Antigo Testamento, então, precisa ser desconstruída por nós. Para quê? Para que a gente tenha acesso a quem Ele é de maneira total. Quando a sua palavra chama Ele aqui de Deus Criador, Rei, Juiz, Salvador e Pai, quando a sua apostila, chama Ele de Deus Criador, Rei, Juiz, Salvador e Pai, está fazendo também a mesma ilustração que nós fizemos com o nome e também fizemos com os atributos. Quer dizer que tudo que Ele é está expresso na sua palavra. Ele é Pai de Israel, Pai, Criador, Rei, Juiz, Salvador. Ele é o Pai das nações. Ele é o Pai da humanidade. Ele é o Pai. E esse aspecto dos paternais é o que a gente vai começar a estudar agora, recontando Gênesis, recriando Gênesis na nossa cabeça, trazendo à luz aquilo que Deus disse, não aquilo que a gente acha. Por quê? Porque na figura de Gênesis, a gente sempre se vê como a quem, porque afinal de contas, Deus, mas Deus mandou o dilúvio e matou a humanidade. Deus acabou com Sodoma e Gomorra, logo Deus é mau. A gente não fala isso porque tem medo dele mandar um raio na nossa cabeça. Mas a verdade é que Deus não é mau, querido. Muito pelo contrário, Deus é bom, totalmente bom, exclusivamente bom. A verdade é que Deus protege o homem com essas situações. E a gente vai ver isso a partir dessa recuperação do verdadeiro Deus bíblico, do verdadeiro Deus de Gênesis, esse Deus paternal, amoroso, esse Deus criador de todas as coisas, tá bom? Quando a gente vê aqui na sua apostila, está dizendo assim: Cristo, por meio do seu ensino, apresenta 3 aspectos da paternidade de Deus. Pai da criação, somos chamados a conhecer o Pai, em geral, como membros de uma humanidade e os conflitos em sua profissão, bem como cuidar da sua criação. Também chama de Pai universal da humanidade, quer dizer, de todos, sem nenhuma restrição. E Pai pessoal, né? Nós somos chamados também a conhecê-lo de maneira pessoal e íntima, como o que é adotado em sua família santa, e a confiar em sua redenção, graça e esperança. Pai redentor dos que creem. A gente precisa entender, querido, que o nosso Deus é Pai. Para isso, a gente vai voltar lá para o início de todas as coisas, Gênesis 1. Gênesis 1, lá no versículo 1, do versículo 1 ao 3, Gênesis 1, do versículo 1 ao 3. A palavra vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas,
e disse Deus, haja luz e houve luz. A palavra vai dizer aqui que Deus cria todas as coisas a partir da sua própria palavra, do seu próprio poder. Ele diz haja e haja, não, ou como a gente brinca, ele diz haja e ageu, né? Ele fala e aquilo passa a existir, ele fala e aquilo passa a acontecer, ele fala e aquilo começa a virar realidade. Quando Deus cria todas as coisas, ele cria por um princípio. Qual princípio? Ele está sozinho, solitário, e ele está carente, então ele precisa de um amigo. Claro que não. Deus é perfeitamente, ele é socialmente resolvido entre ele. Ele é perfeitamente socialmente resolvido entre ele mesmo. Ele é um e ele é três exatamente por isso, para que não precise de mais ninguém. Então ele não necessita, ele não está carente, ele não está depressivo e precisa de um curupinho. Não. Deus, ele cria todas as coisas com um único princípio. Ele cria todas as coisas com o princípio do relacionamento. Logo, eu, um Deus tão poderoso, criarei algo semelhante a mim para que isso seja relacionável, para que eu me relacione com a criação e a criação se relacione comigo. Não por uma necessidade, mas por uma bondade. Um ser que quer criar a partir dele tudo que nós vemos hoje. Um ser que quer fazer algo diferente para ele. Assim também, nós vemos a partir do versículo 31, Gênesis 1, 31. Gênesis 1, 31. A palavra vai dizer, e viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do sexto dia. Gênesis 1, 31. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do sexto dia. Logo também, a partir do versículo 2 de Gênesis, do capítulo 2, de Gênesis, Gênesis 2, lá no versículo 7, Gênesis 2, 7, a palavra vai dizer, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Querido, tudo que Deus cria, Ele cria através da palavra do seu poder. Ele dá a essa criação características que só Ele tem. Pessoalidade, entendimento, intimidade, que só Ele pode ter. Mas Ele reparte isso com toda a criação. Na verdade, aspectos de Deus pode ser visto em toda a criação. Na verdade, os céus, né, refletem a sua glória. Mas, ao homem, Ele dá isso de uma maneira tão pessoal, tão latente, tão forte, que não há nada na criação que se compare ao homem, aquilo que Deus fez. Não há nada na criação que se compare à criação do homem, porque só o homem tem aspectos divinos e só o homem é chamado de imagem e semelhança de Deus. Agora, se Deus conhece todas as coisas, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, e Ele sabe que o homem vai pecar, vai errar, vai se perverter, vai se afastar dele, por que Deus cria o homem mesmo assim? Por que Ele simplesmente não acaba com tudo, fala, não dá certo, vou começar do zero, vou começar de novo? Por que Deus vai insistir no homem, mesmo sabendo que ele vai errar? Será que Deus quer que o homem seja punido? Será que Ele quer criar para que ele morra? A gente vai entender isso na nossa próxima aula. Por que Deus cria o homem sabendo que ele vai errar? Fique comigo, até a nossa próxima aula. Deus abençoe você, querido.